Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal eu me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais. Antes de qualquer coisa, eu queria te pedir um favor. Deixa aqui o teu like e te inscreve no canal. Muitas pessoas estão assistindo o vídeo, gostando do vídeo, mas não estão se inscrevendo no canal. Isso faz com que você não receba as notificações todas as vezes que eu poste um vídeo. E também isso me ajudaria muito para que o canal possa crescer e eu continue trazendo conteúdo para você. Então dá uma paradinha, vai aqui embaixo, te inscreve no canal, checa se você já está inscrito, se não vai lá e te inscreve, ativa a notificação todas, deixa logo o teu like no comecinho do vídeo porque isso ajuda muito. Então pega o teu cafezinho enquanto eu puxo a vinheta e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Pedrinho nasceu em outubro de 1954. Ele era filho de Manuela e Pedro. Pedrinho cresceu em meio a uma família violenta. Seu pai era muito violento, com a sua mãe também. E isso ficou marcado desde a gestação da sua mãe, enquanto o Pedrinho ainda estava em sua barriga. Pedrinho é o mais velho de 8 irmãos, filhos de sua mãe e de seu pai. Durante a gestação de sua mãe, quando ela estava grávida de Pedrinho, seu pai chegou em casa bebido e durante uma discussão com a mãe, ele a chutou na barriga de uma forma tão violenta que fez com que Pedrinho nascesse com uma deformidade no seu crânio devido à violência que ele sofreu ainda no útero da mãe pelo seu pai. Então a gente já vê que a vida do Pedrinho ela era marcada pela violência desde antes do seu nascimento. Desde o ventre da sua mãe, Pedrinho passava por constantes violências. O pai de Pedro, ele era alcoólatra e constantemente ele espancava a sua mãe. Mas por que Pedrinho Matador era o apelido dele? Nós já vamos chegar nessa parte. Vamos começar falando aqui sobre como era a vida dele, como foi a infância dele, como cresceu e aí então como ele começou a praticar crimes. Pedrinho mantinha um forte vínculo com seu avô Joaquim. Seu avô trabalhava em um açougue e sempre que Pedrinho podia, ele acompanhava o avô, fosse no açougue, fosse em qualquer outro tipo de serviço. O avô foi quem ensinou Pedrinho a caçar, a pescar, a plantar. Inclusive ensinou Pedrinho a trabalhar como açougueiro. Pedrinho sabia como manusear uma carne, aonde deveria ser cortada uma carne. O avô também ensinou Pedrinho a caçar, a desossar animais e ensinava Pedrinho constantemente a se defender, principalmente das agressões de seu pai. Pedrinho morava em área rural com a sua família. Em entrevista a podcast, posso colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o próprio Pedrinho fala que ele morava em local de terra batida, de chão batido, em uma área rural. E ele conta como veio a cometer o primeiro crime, o que aconteceu para que ele fizesse o ato de matar alguém pela primeira vez. O primeiro assassinato de Pedrinho aconteceu da seguinte forma. Pedrinho tinha um primo e esse primo, dizendo ele, era um primo distante. Ele agrediu Pedrinho quando descobriu que Pedrinho tinha pego um cavalo e tinha ido dar uma volta, um cavalo ali da área onde eles trabalhavam. O primo não gostou disso e quando foi confrontar Pedrinho, ele lhe deu um soco. Sendo agredido de forma física e verbal, Pedrinho ficou indignado e disse que assim que pudesse iria se vingar do seu primo. Nesse momento, seu primo riu, fez chacota dele e empurrou Pedrinho novamente. Pedrinho saiu dali. Naquele momento não aconteceu nada, mas ele jurou vingança. Quando ele jurou vingança, o seu primo riu da sua cara e lhe deu mais um tapa no rosto. Continuou desferindo xingamento e lhe deu um tapa no rosto, dizendo que ele não seria capaz de se vingar dele. Já que na época Pedrinho tinha apenas 14 anos de idade. Nesse dia, Pedrinho foi embora para sua casa indignado, mas nada aconteceu.
Alguns dias depois, Pedrinho estava moendo cana ali na área rural junto com esse primo. No momento que ficou somente o primo e Pedrinho e aquele moedor de cana, Pedrinho decidiu se vingar. E o que ele fez? Pedrinho simplesmente empurrou o seu primo por dentro do moedor de cana. Sim, por dentro do moedor de cana, por onde sai o suco da cana-de-açúcar. Como era esse moedor? Esse moedor, ele é como se fosse uma esteira dessa que a gente corre. A esteira, ela passa e dá a volta, né? A cana entra, cai, e ali naquele local onde a cana cai é dividido o líquido, que vira o suco, né, o caldo da cana, e aquela cana, aquela polpa grossa cai para frente e seria descartada. O que ele fez? Quando ele empurrou o primo dele no moedor de cana, ele imaginava que o corpo inteiro passaria de uma vez, já que na época a cana ela era bem mais grossa e os moedores eles não eram industriais, então eles eram um pouco mais rústicos. Ele tentou passar o primo de uma vez, só que passou somente essa parte aqui do corpo. A cabeça e o tronco ficaram presos. Foi somente a parte do braço que entrou no moedor. Quando o braço entrou no moedor, o próprio Pedrinho narra nessa entrevista que a cabeça ali, né, ficou batendo e não passava de jeito nenhum. Agora, imagine você, né? Se o moedor faz o caldo de cana e a cana é despejada, passou o braço. Então, saiu aquele caldo ali, né? Um caldo de primo, no caso, ali pro lado. E a cabeça ficava batendo ali de forma constante, girando e não passava por dentro do moedor. Imagino eu que, como o moedor pegou somente a parte do braço, o primo supostamente ainda estaria vivo e não deve ter sido uma situação muito agradável de ver. Quando o Pedrinho viu que o restante dos funcionários estava aparecendo com o barulho, ele pegou o seu facão, do qual ele cortava ali a cana, e começou a fatiar o restante que faltava para empurrar dentro do moedor. E assim ele fez. Fatiou o restante, empurrou dentro do moedor, a parte mais grossa foi despejada e o líquido foi para onde deveria sair o líquido do caldo de cana. Quando os capangas chegaram, viram toda essa situação e o avô de Pedrinho também chegou, o seu Joaquim, todos foram conduzidos até a delegacia. Mas como já dito, na época Pedrinho tinha 14 anos de idade. Ao chegar na delegacia, ele narrou tudo o que aconteceu. Foi então que o avô dele assinou um termo circunstanciado e Pedrinho foi liberado por ser menor de idade na época. Esse foi o primeiro homicídio cometido por Pedrinho. Mas foi o primeiro de muitos, já que Pedrinho é conhecido por muitos e considerado por muitos como o maior serial killer que o Brasil já teve. No dia da situação com o moedor de cana, após voltar para casa, o castigo que Pedrinho sofreu foi ter que limpar o moedor para que pudesse ser reutilizado no dia seguinte. Essa questão de chamarem Pedrinho Matador de maior serial killer do Brasil, ela é muito contraditória. No meu ponto de vista, como jurista e advogada criminalista, eu não entendo que Pedrinho Matador era um serial killer, já que o modus operandi dele era muito diversificado. Ele não tinha ali aquelas sequências, aquele procedimento a ser seguido, que geralmente todo serial killer tem. Um tipo de vítima específico, uma forma de matar específica, um momento de agir específico. Então, Pedrinho Matador, ele agia muito no impulso ali naquele momento. Mas, de qualquer forma, vamos considerar pela quantidade de crimes, sim, que
que ele seja o maior assassino do Brasil. Pedrinho então passou um bom tempo ali quieto, né, depois dessa situação, mas quando Pedrinho fez 15 anos, ele voltou a cometer mais um crime. O pai de Pedrinho trabalhava na prefeitura de Mogi das Cruzes há 12 anos. Só que o pai do Pedrinho foi mandado embora com a justificativa de que ele tinha furtado ali na prefeitura e que por isso ele havia sido demitido e saiu sem receber absolutamente nada. Saiu demitido por justa causa. A família de Pedrinho começou a passar necessidade financeira após a demissão injusta do pai. Pedrinho então começou nessa época a caçar alguns chimpanzés para tirar o couro desses chimpanzés para vender e poder então sustentar a sua família, levar alimento para sua casa, já que ele era o irmão mais velho. Após ficar comprovado que o roubo não havia existido por parte do pai e que a demissão do pai dele havia sido injusta, Pedrinho então decidiu se vingar. Pedrinho vai até o barracão do avô, pega uma espingarda e decide que ele quer matar o vice-prefeito da cidade. Com a espingarda, um facão e munição dentro da sua mochila, ele subiu ali a serra e ficou aguardando o momento certo por mais ou menos em torno de 30 dias, ali planejando a sua vingança e o que ele faria com as pessoas que foram injustas com seu pai. Após esses 30 dias, quando ele então se sentiu seguro, ele foi até a casa do vice-prefeito e ficou ali escondido até o momento mais propício para atacar. Quando ele viu que o vice-prefeito chegou de carro na residência, então assim que ele desceu do carro, Pedrinho pegou a arma e lhe desferiu tiros. Vendo toda a situação ali, o filho do vice-prefeito foi para a sacada da casa e tentou atirar em Pedrinho por algumas vezes, e Pedrinho se escondia ali atrás do veículo e nenhum desses tiros pegavam nele. Mas aconteceu algo muito diferente ali naquele momento. Pedrinho viu que durante o filho do prefeito virar de lado para recarregar, ele teria a oportunidade de atirar no filho do vice-prefeito também. Mas Pedrinho naquele momento analisou que a vingança não era contra ele, e sim somente contra o vice-prefeito. E o que ele fez, o filho dele, mesmo podendo matar ali o filho do vice-prefeito e a sua vingança ser ainda maior, ele decidiu que ele não faria aquilo, já que o alvo dele era outro, já que ele estava ali apenas para cumprir a vingança pelo seu pai. Ele vira as costas, corre e sai dali sem machucar o filho do vice-prefeito naquele momento. A denúncia de roubo tinha partido de um dos guardas ali da prefeitura. Então, o que aconteceu? Pedrinho decidiu que a sua vingança ainda não estava completa, afinal ele matou o vice-prefeito, que foi quem demitiu, mas não chegou a matar quem havia denunciado, feito a falsa denúncia de roubo contra o seu pai. Vai até a prefeitura armado, se esconde e quando ele vê o funcionário que acusou seu pai de roubo, pega a espingarda e dá 2 tiros naquele guarda. Naquele momento ele estava desarmado e não tinha como se defender de Pedrinho. Mesmo pedindo pelo amor de Deus, Pedrinho disse que não, que ele havia destruído a sua família e o sustento da sua família e que por isso ele pagaria por aquilo que estava fazendo. Então Pedrinho deu os 2 tiros no guarda, pegou algumas cadeiras e mesas, jogou em cima do guarda ali que ele havia acabado de matar e ateou fogo. Após esse terceiro crime, Pedrinho ficou escondido na mata por algum tempo até a poeira ali baixar. Após alguns dias, Pedrinho fugiu para São Paulo e se escondeu na casa da sua madrinha. Então, com 15 anos, Pedrinho ali, já morando em São Paulo, na casa da madrinha, conhece uma moça chamada Maria. Essa moça havia acabado de ficar viúva do chefe do tráfico dali da área. Com o seu envolvimento com essa moça, a partir daí, Pedrinho então começou a se envolver com o tráfico. Então, com 16 anos, aqueles traficantes que eram mais velhos não aceitavam ser mandados por Pedrinho. Pedrinho então sofreu uma emboscada. Como ele foi avisado pela sua namorada ali naquele momento,
4 homens foram contra ele, mas ele já estava avisado e conseguiu se defender. Ele matou naquele momento 2 e 2 ficaram extremamente feridos, mas conseguiram fugir. A partir daí, Pedrinho então ganhou respeito ali na comunidade e ficou conhecido como Pedrinho da Cartucheira. Passado algum tempo, Pedrinho então se tornou o chefe do tráfico ali da área. Mesmo trabalhando com o tráfico, Pedrinho ele era conhecido naquela época, Pedrinho Cartucheira, também como Pedrinho Justiceiro, porque Pedrinho ele buscava vingança sempre que alguém tentava prejudicar outra pessoa. Pedrinho roubava caminhões e distribuía entre a favela os mantimentos ali daqueles caminhões. Pedrinho também matava homens que agrediam crianças e mulheres, matando também estupradores e traficantes, dos quais ele considerava que não eram aptos ali para ter aquele serviço. Então ele pegava a droga desses traficantes, matava eles e revendia o produto. Pedrinho se julgava ser um justiceiro e ele tinha o seu próprio código de conduta. Ele dizia que ele só matava quem merecia morrer. Após algum tempo, com essa perseguição ali na área, Pedrinho se mudou então para o Rio de Janeiro. Conheceu uma outra mulher, e esta mulher, ele estava completamente apaixonado, né? Não vem ao caso aqui falar o nome dela. Ela engravidou de Pedrinho e ele estava muito feliz, afinal o sonho dele era ser pai. Mas essa mulher foi pega e morta, e o bebê da barriga dela, como ela estava grávida de 7 meses, também não resistiu. As pessoas que mataram a esposa de Pedrinho escreveram na parede, com o sangue de sua esposa: "Estamos te esperando, Pedrinho." Algum tempo depois, Pedrinho descobre que um dos traficantes que ele conhecia na época foi o mandante do assassinato da sua esposa. Então Pedrinho vai atrás em busca de vingança. Pedrinho então foi com mais 2 de seus homens ao encontro desse traficante. Ele descobriu que o irmão desse traficante iria se casar no final de semana em um sítio da cidade. Então ele decide ir com mais 2 de seus ajudantes com a seguinte ordem: todo e qualquer homem é para matar, mas se tocar em mulher ou criança, vocês também irão morrer. Ao entrar ali no local, já com a ordem para matar todos os homens que estivessem presentes, ocorreu uma grande chacina, uma imensa chacina. Tiveram vários e vários mortos e 16 extremamente feridos. Aí então, após esse massacre todo, Pedrinho ficou conhecido como Pedrinho Matador. Somente após essa chacina, onde ele e seus 2 comparsas fizeram, ele ficou conhecido como Pedrinho Matador. Nesse casamento, também haviam muitos homens armados, afinal a gente está falando de traficantes, certo? Então, como que nenhum disparo pegava em Pedrinho, como Pedrinho conseguia sair ileso de tudo isso e como Pedrinho conseguia derrubar todas as vítimas que ele queria? Em uma entrevista a um podcast, o próprio Pedrinho afirmava que tinha um pacto com o diabo. Ele afirmava que ele era praticante de satanismo e sempre que ele ia cometer um crime, ele incorporava aquela entidade. Ele fazia pactos antes de ir para a cena do crime e disse que bebia o sangue das suas vítimas. De acordo com que aumentava o número de mortes proferidas por Pedrinho, ele também se sentia invencível. Quanto mais ele matava, mais ele se sentia invencível e inabalável. Ele alegou que todas as suas vítimas ele oferecia a alma ao diabo. Não é difícil de encontrar essas reportagens, basta que você jogue aqui na própria plataforma, né, Pedrinho Matador, entrevista, e você vai conseguir ver o próprio contando todas essas histórias. Inclusive, ele tinha tatuado no seu braço a sua devoção a essa entidade. Bom, nessa época já era 1973,
Pedrinho tinha ainda 19 anos e já acumulava nas suas costas 14 mortes comprovadas. Pedrinho então finalmente foi preso a primeira vez. Mas quando ele chegou na cadeia, o que aconteceu? Óbvio que ele já tinha arrumado muita confusão do lado de fora. Então, quando ele chegou na cadeia, a primeira coisa que falaram foi: chegou carne nova. E quem falou isso foi um detento que tinha o hábito de abusar dos novos detentos que chegavam ao cárcere. Para evitar sofrer um abuso, o que o Pedrinho fez? Na sua primeira noite ali na penitenciária, Pedrinho encontra uma pedra no banheiro e esmaga a cabeça desse detento. Isso logo trouxe um grande alvoroço ali dentro da cadeia. E assim ele conquistou respeito e espaço ali dentro da penitenciária. Algum tempo depois de preso ali, um carcereiro chamou Pedrinho e perguntou se ele queria ir ver o corpo de sua mãe. Pedrinho descobriu então que a sua mãe havia sido morta com 21 facadas pelo seu pai. Imediatamente Pedrinho respondeu que queria sim se despedir de sua mãe e foi até o velório. Ali no velório, Pedrinho descobriu que a sua mãe foi assassinada com 21 facadas enquanto dormia pelo seu pai, porque seu pai havia acreditado em uma invenção de duas pessoas a respeito de sua mãe. Disseram que ela estava traindo o seu pai e ele, querendo limpar a sua honra, deu 21 facadas na esposa. Pedrinho, ali no leito de morte da mãe, jurou vingança. E a gente já sabe que toda vez que ele jurava vingança, não ia dar certo. Então Pedrinho ali jura vingança contra o seu pai e promete no leito de morte de sua mãe que aquilo ali não vai passar impune. Mas não só isso. Pedrinho também jurou para sua mãe que ele comeria o coração de seu pai. O pai do Pedrinho foi preso depois do assassinato e Pedrinho deu um jeito de, alguns anos depois, cair na mesma penitenciária que o pai e na mesma cela. Quando o Pedrinho entrou na cela, estava cheio de preso ali. Todos saíram e deixaram somente os dois, porque já sabiam da fama de Pedrinho e do que Pedrinho havia prometido fazer quando conseguisse encontrar com seu pai. Seu pai não correu, ficou parado no canto da parede, esperando o que Pedrinho faria. Pedrinho, sem falar absolutamente nada, desferiu várias facadas. Os carcereiros tentaram chegar, mas eram impedidos também pelos outros detentos, e quando finalmente chegaram, Pedrinho só parou após dar a 22ª facada no pai. O coração ali do pai e o corpo já estava praticamente todo desfeita, essa área aqui da caixa torácica, mas ele então pega o coração, morde um pedaço e cospe de volta em cima do corpo do pai. Além disso, Pedrinho considerava que aquele ato era completamente justo e moral do que ele tinha feito, porque ele havia apenas vingado a morte de sua mãe. E esse era o código de honra do Pedrinho, baseado na vingança. Nessa época, Pedrinho já era conhecido como Pedrinho Matador, e a sua fama só fez aumentar cada vez mais. No momento ali em que Pedrinho estava esfaqueando o pai, vários carcereiros e guardas entraram para tentar impedir. Ele pegou várias coronhadas, apanhou bastante, mas ele não parava. Ele estava completamente fora de si, o que leva a acreditar que realmente ele estava possuído, já que era ele contra vários homens armados, os homens dando coronhada ali na sua cabeça, puxando, batendo, e ele não parou enquanto não deu as 22 facadas. Ainda tirou o coração do pai, mordeu e depois ele, cuspindo, jogou em cima do corpo novamente, cumprindo assim a vingança que ele havia prometido ali no leito de morte da sua mãe. Isso causou grande temor ali na penitenciária, porque eles viram Pedrinho agir contra vários homens e ele, apesar de machucado, continuava de pé, desferindo golpes, o que realmente levava a crer que ele estava completamente possuído ali naquele momento.
Com o passar dos anos, a quantidade de crimes e mortes cometida por Pedrinho foi cada vez mais aumentando. Entre briga ali de facções dentro da própria penitenciária, Pedrinho chegou a cometer 71 assassinatos confirmados, sendo que ele próprio diz que foram mais de 100. Ele chegava a brigar e matar várias pessoas. Teve um momento que ele descreveu em uma entrevista que foram 9 pessoas contra ele. E dessas 9 pessoas, ele matou os 9 e continuou vivo. E ele dizia que realmente, cada um que ele matava, ele oferecia a alma. E antes de ir para ali, para aquele momento, para aquela briga, para aquele ato, ele oferecia aquele momento ao diabo. Então, ele próprio declara que ele tinha sim um pacto. E que esse pacto, naquele momento, ele ficava completamente transtornado e possuído quando ele estava ali naquele ato, naquele momento, ele ficava com uma força descomunal. Pedrinho foi sentenciado por esses vários assassinatos e ficou ali preso durante muitos anos. Mais de 40 anos foram dentro ali de ambiente de cárcere. Ali dentro da penitenciária, após alguns anos, Pedrinho chegou a revelar esse pacto que ele tinha e disse se arrepender e então entregar sua vida para Cristo. Mudou de atitude, mudou de comportamento. Em dezembro de 2017, Pedrinho então foi solto após cumprir os seus crimes. Durante o tempo que esteve livre, Pedrinho ele escreveu 2 livros sobre a sua vida, sobre o que tinha acontecido. Ele tinha um canal do YouTube onde ele dava aulas sobre segurança, frequentava a igreja e tinha modificado a sua conduta. Sempre que era perguntado ou chamado para alguma entrevista, ele nunca omitiu nada do que ele fez. Não dizia que a partir daquele momento em que ele tinha encontrado a Deus, ele tinha mudado completamente de atitude. Pedrinho afirmava que se arrependia do que tinha feito da vida, afinal, o sonho dele era casar e ter filhos e construir uma família. E isso tudo ficou para trás porque ele passou 90% da sua vida ali dentro da cadeia, preso. Ele cumpriu pena de um total de 42 anos. Então veja, com 66 anos ele estava em liberdade. Ele ficou ali muito tempo preso, não constituiu família. E uma curiosidade, Pedrinho ele foi condenado por 71 mortes. Apesar de dizer que tinha cometido mais de 100 assassinatos, ele foi condenado pela comprovação de 71. Desses 71, 47 foram cometidos dentro da cadeia. E assim ele ficou conhecido o maior serial killer brasileiro. Mas o seu passado veio cobrar a conta. E Pedrinho, enquanto estava sentado na frente da casa de seus familiares, estava com uma bebê, filha de sua prima, no colo. Inimigos seus da antiga época chegaram e, assim como ele fazia de não matar mulheres e crianças, eles retiraram a criança do seu colo, entregaram para a mãe e lhe desferiram diversos disparos, matando ele ali na frente de sua família. Além dos tiros que o Pedrinho levou, os assassinos que estavam ali no local também pegaram uma faca e cortaram seu pescoço. Como por diversas vezes ele também atuava com golpes de faca. E o que Pedrinho fez, como ele próprio narra, era causa de muito arrependimento na sua vida. E da mesma forma com que ele agia, a sua vida também foi tirada. E esse foi o caso de hoje. Eu peço que você deixe para mim aqui nos comentários o que você achou sobre o caso. Se você considera Pedrinho Matador um serial killer, deixa para mim aqui nos comentários a tua opinião. E novamente eu te peço, não esquece de te inscrever no canal, isso me ajuda muito para que eu possa continuar trazendo conteúdos para você. Deixa o teu like aqui no vídeo e nos comentários diz para mim se você quer continuar vendo casos sobre serial killers brasileiros. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima.